Hoje eu tô aqui com uma pessoa muito especial, que eu chamo de Laurinha, mas que é a Laura Gols. A Laura, ela trabalha com Pilates, ela é fisioterapeuta. Eu vou deixar que ela se apresente e a gente tem uma história muito legal que eu também vou contar aqui no podcast. Mas a Laura me ajuda muito, né? Ela é, como ela mesmo fala, ela é a minha manutenção. Para que eu não tenha dor, para melhorar minha qualidade de vida. A gente fala muito, ela tem uma frase no estúdio que é o movimento cura, e eu realmente acredito nisso, que o movimento cura e que ele transforma a vida, né, das pessoas. Então, aliás, esse vai ser o nome do nosso episódio, e é isso que a gente vai trazer aqui um pouquinho, a importância do que é o exercício e do que é principalmente o Pilates, tá? Então, o objetivo desse nosso papo é falar sobre o Pilates, a Laurinha vai contar um pouco da trajetória dela também. E é isso, se apresenta, maravilhosa! Olá, oi, Pã, obrigada pelo convite. Estou muito contente de estar aqui. É um presente para mim. Obrigada. Maravilhosa. E eu sou a Laura Gol, sou fisioterapeuta. Eu trabalho com Pilates há, vai dar uns 13 anos já. Estou aqui em Atibaia faz 6 anos, com meu estúdio faz 5 anos. E aí, estamos aí aprendendo a cada paciente que passa aqui pelas minhas mãos, né? Esses 13 anos foram sempre aprendendo a lidar com o ser humano, a lidar com todas as questões, né? Que hoje eu falo que o Pilates aqui é além de Pilates, né? Que eu trabalho mais, não só Pilates, e além, é muito mais do que Pilates, que eu trabalho aqui, o meu método hoje aqui no estúdio. E, ô Laurinha, a gente sempre conversa sobre isso, né? E pra você, o Pilates, na verdade, ele é muito mais clínico, né? Você tem muitos pacientes que têm dor, né? Muita questão até tá a tua coluninha ali atrás, mas eu sei que você gosta muito dessa ideia, né? Do trabalho do Pilates clínico mesmo. Aliás, se você quiser aproveitar falando um pouquinho disso, dessa diferença, até porque muita gente acha que né, se pendurar, às vezes a gente até faz alguns movimentos, né, e os desafios, mas eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso também. Sim, é o seguinte, né? Como eu falei, né? Quando eu comecei a ministrar as aulas de Pilates, a gente tinha essa ideia, né? De que Pilates era só isso, era o trabalho de brincar aqui, de pendurar, e as fotos e os vídeos, né? E isso é muito legal, né? Isso é legal, não acho isso uma coisa ruim, desde que eu tenha um propósito, desde que o meu corpo esteja pronto para aquele movimento, aquela atividade. Porque eu acho que o corpo, ele é capaz de qualquer coisa, a gente pode treiná-lo, ele precisa ser explorado, né? Então, eu acho muito legal, mas aqui hoje, no estúdio, eu trabalho muito como clínico, como você falou. Gosto muito desse trabalho, tanto corpo como mente, né? Então, hoje eu trabalho muito os dois, né? Então, o paciente chega aqui para mim, conta a história dele, traz ressonâncias magnéticas, traz raio-x, enfim. E a gente vai traçando, vai entendendo esse corpo, eu vou trabalhando esse lado clínico, tem uma hérnia, né? Então tem o paciente ele chega com medo, ele chega carente, né? Então eu dou essa atenção toda, a gente vai entendendo essa estrutura desse corpo, aprendendo os movimentos, coordenação motora, eu tenho que ter intimidade com o meu corpo. Começa assim, esse é o clínico, A gente busca mais é, pela dor, né, Laurinha? É o que faz, pela geralmente, a dor. maior parte das pessoas buscar o Pilates, né? Exato, o médico pediu para eu vir para o Pilates, né? Até Então como um antes negócio era, chato, né? Ai, vou lá falar isso, é, né? é chato, que saco, né? Não, mas assim, ele chega para mim, né, nessa fase, né? Então a gente vai entendendo, e muito medo também no movimento, pã, é a cinesiofobia, eu tenho medo, não, não vou fazer, o médico pediu para eu também não fazer, eu não posso agachar, não, eu não posso fazer. Vai fazer, o cérebro já trava. Opa, não posso, eu tô com medo. Então eu vou tirando esse medo da pessoa, eu vou tirando, não precisa ter medo, você tem que ter função. Nós precisamos dominar esse medo. Então é o clínico. É um tratamento clínico muito individualizado. E aí sim, com essa fase que eu vou passando, a gente vai aumentando, ele vai se sentindo seguro. Nossa, eu posso fazer esse movimento hoje? Pode, vamos lá, vamos tentar. Né? Então, isso é muito legal. E aí entra a parte mental. Né? Então, hoje aqui no estúdio, eu trabalho muito com o corpo e a mente.
Se uma mente está 50% e um corpo não tá, não vai dar certo. Ou vice-versa. Então, eu entendo primeiro de onde vem essa dor. Vamos lá. Uhum. É estrutural? Tá, temos lá algumas questões. Mas como é que tá a sua vida? Como é que tá, né, o seu lá fora? Como é que tá a sua cabeça, a sua estafa emocional, trabalho, família, filho? É tanta questão, é tanta coisa que quando eu pergunto, a pessoa até me olha com o olhinho no Senta, "Ah, brilhinho. não vou fazer aula hoje, vamos conversar." Muito, sempre. Sempre. Como é que você tá? Ai, né? Até, Então, a gente brinca, né, Laurinha, que você sempre pergunta como é que tá seu corpo, né? Eu falei, só pergunta isso, Laurinha, que você perguntar outra coisa, minha filha, a aula se acabou. não, terapia, né? E assim, só que aí que tá, né? O diferencial, Pã, porque a dor tá ali, né? Tá lá, dor. Puxa várias setas, várias e várias setas. O profissional que falar para mim, ah, sua dor é essa daqui, ah, entendi. Vamos lá, É tá, pronto. multifatorial, né, Laurinha? Diagnóstico tá aqui. Não, exato. É muita coisa. Então, não tem como. É preciso entender essa pessoa, preciso passar, perguntar o que que ela está passando, como é que você está, né? Quais são as mudanças que a gente precisa fazer na vida lá fora para a gente ter um corpo? Então, é mente e corpo. Mente, opa, alcançamos aqui um ideal legal, fez algumas mudanças lá fora, precisou mudar algum trabalho na casa, precisou se impor, eu não estou aguentando mais isso aqui. Aí o corpo é um depósito, a mente, ela vai lá e deposita tudo no corpo. E o corpo vai doer. Então, assim, às vezes não é estrutural, eu preciso entender essa pessoa. E aí, assim, a gente consegue achar, deu certo, vamos embora, vamos caminhar, vamos caminhar. Aí a gente vem para manutenção, aí a gente vai começar a brincar no Pilates, a gente vai fazer alguns exercícios diferentes, porque eu tô corpo e mente, um equilíbrio. Não é fácil achar esse equilíbrio, não é fácil. É um desafio. É um desafio, só que eu tô aqui para ajudar as pessoas, né? Por isso, clínico primeiro. Ô, Laurinha, nossa, me veio muita coisa na cabeça pra falar com isso que você trouxe, mas eu sei que você acredita muito nesse caminho mais personalizado, né? Então a gente já conversou sobre isso, de tipo, colocar na sala 5 alunos pra fazer pilates ao mesmo tempo, né? E eu É, acho que você não gosta muito dessa ideia, a gente não não. acha muito que funciona dessa forma, né? E aí até quer falar como você acredita, assim, como você trabalha hoje? Sim, hoje em dia, assim, eu vejo muitos estúdios, né, por aí, isso vem até de fora dos gringos e coloca na sala vários reformers, né, e é uma aula muito dinâmica, muito legal, é divertido, né, fazer, eu acho super legal, mas não funciona, né, eu sou fisioterapeuta, isso não funciona, né, pro meu, porque o que eu acredito, até por essa questão clínica, né? Eu acho super divertido fazer uma aula ou outra, mas o dia a dia não é assim. O dia a dia não é. Isso eu acho que é focado mais em outro tipo, né, de crescimento, né, econômico, enfim. Eu não consigo trabalhar assim, porque as pessoas chegam com questões, é individualizado, hoje eu não estou bem, hoje. Então, é assim, preciso olhar para essa pessoa, eu só atendo duas pessoas aqui, ou individual, para poder estar presente. Né? Eu acho que é isso que a gente sente falta, né, de atender hoje em dia lá fora, porque está tudo muito corrido, muito. Você é só mais um. Se você não for na sua atividade, tudo bem. Aqui, se não veio, por que que não veio? O que aconteceu? Você está bem? Então, preciso dessa atenção. E assim, e isso as pessoas vão Esse melhorando. é o diferencial, né, Laurinha? Esse é o diferencial. Eu não acredito nisso de como clínico. Acredito como uma coisa legal de fazer, divertida, dinâmica, um monte de reformers juntos, é legal. Mas a pessoa tá bem para isso hoje? Eu vou adaptar. Fica uma salada, não dá. Eu não consigo. Para mim, não dá. E é isso que eu acho brilhante, assim, porque quantas vezes a gente chegou. Ai, nossa, Laura, você tinha montado um planejamento de aula que seria, sei lá, talvez muito mais focado em ganhar massa, mais peso, mais dinâmico, e de repente você fala É, assim, aí eu falo, putz, tô com a coluna que não tá muito bacana. Aí você de repente, não, então peraí, nós vamos mudar a estratégia, né? Então, exato. assim, eu vejo É muito na isso hora. exato no teu trabalho e adoro, né? Não tem nem como, né, falar, mas eu quero trazer um pouquinho da nossa história juntas. E assim, a Laurinha já me pegou numa fase bem ruim. E a Laura, acho que a gente troca muito, né? Até falo que às vezes a gente vai se aproximando muito de pessoas que, né, pensam É, parecido e que a vida vai trazendo, né,
não sei se é coincidências, mas que sei lá, eu acho que vai juntando as pessoas da forma que precisa juntar. E Sim. a forma que eu conheci a Laura foi um aluno de medicina meu, que por um acaso eu tava indo pra aula de yoga, e aí eu saí, eu tava descendo a pé, e como era perto ali de casa, eu tava descendo a pé, ele saiu e falou, ô professora, eu tava no Pilates. Aí ele falou, você não conhece o Pilates? Aí ele falou da Laura, eu falei, não conheço. Aí me passou o Instagram da Laura, eu comecei a seguir, e aí eu falei assim, vou perguntar, e aí de repente a gente começou a fazer a aula, e foi no meio da pandemia, assim, né? E aí a gente ficou Foi, super próxima, né, Laurinha? E foi, até a foi, sua que história é uma super. presente. A gente fala isso, né? Até no fim ele nem faz mais o Pilates com a Laura, mas ele deixou esse grande presente aí. Sim, foi. E Foi ô, um grande Laurinha, presente. conta da sua história também, porque acho que sua história é uma história de superação e de sucesso, assim, né? Que você É. começou aí, chegou aí, e de repente hoje você tá atendendo, né, pessoas tão diferenciadas, ter todo, né, esse teu plano de dois alunos, né, por turma. Acho que você atingiu, pra mim, o sucesso, né? Se eu tivesse como definir ali. Obrigada. Eu venho de São Paulo, né? Então, assim, eu já trabalhei em bastante estúdios, trabalhei em academia, trabalhava em 4 estúdios no mesmo dia, então saía de um, entrava no outro, atendia particular no prédio, ia, saía do outro, chegava em casa 11 horas da noite, era aquela loucura. E só que, assim, não tinha propósito. Hoje eu vejo, assim, que era só estar ali, atendendo 3 a 4 na sala, servindo, ganhando meu dinheirinho e eu Indo. não tem nada a ver do que eu faço hoje, nada a ver, né? Foi um grande aprendizado, foram pessoas maravilhosas que eu tive oportunidade de conhecer, de passar por mim, de tratá-las, né? E aprendi muito com tudo e com todos, com todos os chefes que eu tive, enfim. Mas chegando aqui em Atibaia, o medo, né, de cidade nova, esse estúdio não era para ser aqui, era para ser em São Paulo. Aí a pessoa desistiu no meio do caminho e eu já tinha comprado tudo. E agora, meu Deus do céu, o que eu faço, né? E aí foi com a cara e com a coragem, vim para cá e tô nessa sala até hoje, essa salinha maravilhosa minha. E eu conheci pessoas, né? Como você falou, as pessoas parece que tá ali um presente. E eu conheci pessoas que me ajudaram muito, que me enviaram pessoas aqui para entrar no estúdio, olha, indicaram, e eu acredito muito nesse boca a boca. Eu não tenho placa, minha sala não é no meio, não é na avenida, nada, e as pessoas vão indicando. Acredito por esse trabalho individualizado, por essa questão de a pessoa. Eu abro a porta e falo, como você tá? Tudo bom, tudo bem, vem cá, eu acolho, né? E eu acho que isso faz todo o diferencial, né? E a gente vai, as pessoas vão indicando, e uma hora você fala, nossa, pera, deixa eu, né? Calma, eu cheguei lá, eu consegui, né? Tudo que eu queria e eu tinha muito medo. Sempre eu tinha uma menina que trabalhava comigo e ela falava, vai, só vai. E eu, ai, não, eu não acreditava, eu tinha medo. Eu falei, não posso largar o que tá certo. Eu preciso, não. Então hoje é meu, eu trabalho aqui sozinha. Já pessoas já passaram por aqui. Hoje eu quero estar na linha de frente, eu quero estar aqui, eu estar atendendo. Não tenho ninguém que trabalha comigo, por isso até os horários são restritos, porque só sou eu só tenho duas pessoas por horário, então até brinco, nunca tem horário, nunca tem horário, mas por quê? Porque hoje eu respeito, né, o limite do meu corpo para poder atender o próximo, né? Sendo que isso eu não fazia também, né? Então, por isso que hoje, por experiência, eu trago isso também no meu atendimento, Na sua prática, porque né? na minha prática, Ô, Laurinha, e outra coisa que eu vejo muito você fazendo, a gente conversa, sempre tá trocando, mas é a paciente que precisa, por exemplo, de uma terapia, vamos encaminhar para terapia, o é isso. paciente que precisa, né, talvez de um tratamento de dor crônica mais focado, né, então a gente se encaminha É, também para um tratamento, então eu acho que a sim, gente tá olhando para esse todo, né, é o sim, diferencial, né, porque o movimento, claro, ele é importantíssimo nesse processo, mas como você falou, né, não tem como a gente olhar para dor só olhando para dor do não, músculo, para dor da articulação, né? Tem muitas outras coisas que envolvem. Eu acho que isso também é brilhante de entender, é nossa, brilhante. aqui vai o meu limite, olha, o que eu consigo te entregar, eu vejo que você de Exato, fato precisa, né, de alguém que possa de fato, né, te ajudar com essa questão da terapia. Tô aqui com você, vamos lá, mas sim, não sou a é pessoa exatamente isso. para fazer tua terapia, né? Você realmente talvez
possa É, olhar para essa terapia, possa, né? Eu acho que isso também agrega muito no teu agrega. trabalho, né? E essa frase que está aqui na parede, né, que a gente fala tanto, né, Pan, o movimento cura, né? E é uma frase de Joseph Pilates, para você ver como que ele já era incrivelmente assim, estudioso, ele já estudava a mente e o corpo desde tanto tempo, né? A mudança acontece através do movimento. E o movimento cura. Então, quando as pessoas chegam aqui, olha, o movimento cura, já dá uma respirada, já tem um impacto muito grande. E aí, assim, esse é o método, né? Então, o que que eu preciso mudar para poder também ter o meu corpo, mente e corpo? Aí eu vou entendendo, vou entendendo. Quando a pessoa não tem como mais eu fazer nada aqui. É dor, é dor, é dor, é dor, 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 dor. Vamos lá. Aí eu penso, eu falo com todo cuidado, para a pessoa não se ofender também, falar, você precisa de um encaminhamento, precisa ir para um psicólogo, uma terapia, E quantas você né? já me encaminhou, inclusive, pensando, ai, pô, não sei se essa paciente talvez não tenha endometriose, né? Pela dor lombar, Verdade, pela lombar. Ah, e a gente vir trocar caso e discutir, né? E eu é acho isso verdade. brilhante, sabe? Porque é o trabalho que eu acredito, sabe? Eu acho que a gente cresce com essa equipe multidisciplinar, né? Então, É, né? exatamente. Eu tenho aqui duas, né, que observando, observando, eu falei, eu acho que isso é endometriose. Vamos investigar e batata, E né? até pela nossa vivência com a A doença nossa também, vivência. né? É, exatamente, né? Você me ensina muito, né? Eu também tenho as minhas questões, eu tenho a endometriose, nós conversamos muito sobre isso o tempo todo e me abre a cabeça. Eu trabalhando aqui, falo, peraí, eu acho que isso não tem mais o que eu fazer. Vai investigar. Sua dor é tal, sua dor é assim, é assado, qual período? Aham, tá, vai investigar. Batata, endometriose. Aham. Opa, acho que eu fiz um diagnóstico aqui, né, Laurinha? E por isso, sim, também eu falo, né, para que lotar uma sala, né, trabalhar com qualidade, porque eu tenho meu tempo de estudo também. Isso é uma coisa que eu vou estudar, que eu vou entender, para poder ajudar o próximo. Aqui minha função é ajudar. Às vezes não dá mais, eu não sei mais por onde ir. Vai para uma ginecologista, vai para uma terapia, você precisa tratar isso. Até a psiquiatra, de vez em quando, eu preciso indicar. E tá tudo bem, é uma fase, É. né? Aliás, vou aproveitar essa fala dessa é uma fase, porque quando eu comecei falando da nossa história juntas, eu queria falar sobre isso e aí minha cabeça não para, né? Mas a Laura me pegou numa fase muito complexa, assim, com dor importante. Eu lembro, e era muito frustrante, porque eu chegava no Pilates e eu falava, cara, eu não consigo segurar na barra e jogar o corpo pra frente, assim. Às Eu vezes lembro. via mulheres até mais velhas que chegavam, meu, ficava pendurada, assim, e eu, cara, não consigo me movimentar e sempre com dor, era sempre reclamando, né? Ficava muito triste com essa situação. Então, assim, a gente conversava muito sobre a fase de carreira, a fase de transição e a fase, né, da medicina. E, fato, eu tava muito doente, né? Então eu não enxergava, não era só a dor crônica, né? Mas com estresse muito elevado, com um ritmo de trabalho muito excessivo, com plantões noturnos, com os finais de semana sempre num ritmo alto de trabalho, né? Então, assim, a gente conversa muito sobre a nossa Exato, evolução ao longo do processo, exato, Pan. uma ajudando a outra, e às vezes um comentário que a gente fazia, né, sobre o relacionamento, tá, mas e aí, como é que você tá olhando pra esse relacionamento, né? Como é que de fato você tá presente, né, pra tua parceria, pra tua vida pessoal, às vezes, né, a gente fica só olhando pro trabalho. Então acho que isso, né, todo esse olhar, Exato. esse caminhar, e aí a gente vê que de fato não tem como a gente falar que a dor ela é única da lombalgia. Perfeito, tenho as minhas hérnias. Eu adoro falar que eu tenho hernia extrusa, né? Eu brinco que eu não sei nada de outras especialidades, mas eu adoro falar isso. Nossa, minha hernia extrusa, tipo, querendo Nossa, deixar o negócio mais grave, assim. Mas a Laurinha sabe, eu não lembro a última vez que eu tive crise de dor. E o quanto que, né, claro, foi uma soma de fatores, foram todas as mudanças, foi uma melhora da qualidade do sono, foi uma melhora desse uhum, estresse dentro do que é possível e manejando esse estresse, o processo do autoconhecimento, o processo do treino de musculatura, de ter um músculo mais forte, da musculação, do exato. pilates, que é a minha manutenção, que é a Isso, mobilidade, e todo esse processo que veio, né, Laurinha? Melhora de qualidade sim. alimentar, perder peso. Olha quanta coisa, né, que a gente precisa mudar. E a mudança acontece através do movimento.
E o movimento cura. Olha quanto movimento você precisou fazer, né? E isso é muito normal, porque são questões de dúvida, será o estresse, eu preciso trabalhar, eu preciso crescer, eu tô na melhor fase, eu preciso ir, não posso, a culpa, a crença. É muita coisa que precisa ser observada. Para, respira, ouça e faça. Não é fácil, mas e aí fica uma confusão, porque eu tenho dor, mas essa dor é da onde? É desse estresse todo. Eu não tô nem dormir, né? O sono é muito importante, né? A gente Então, falava muito assim, disso, né? falava muito disso. E eu passei também por isso, porque eu não dormia. Uma vez você me falou, quantas horas você dorme? Eu falei, eu tô dormindo 5 horas por noite. Porque eu virava que tava trabalhando, trabalhando, trabalhando. Então, assim, 12 horas dia, 13 horas dia, porque tem que. Ah, a galera tá chegando, né? Eu preciso eu atender. preciso atender, eu tô crescendo, eu tô aqui, eu sou nova na cidade, eu preciso. Esse ano foi o que eu mais fiquei doente, mais tive dor. Então, até por essa experiência, hoje eu trato com outro olhar os meus pacientes. E você também, olha onde chegou. Cadê a dor? Você foi atrás de cura, foi atrás de mudanças da mente, respirar. A gente respira 17 a 23 mil vezes por dia. Tem consciência nessa respiração? Isso era uma das Hum. coisas que eu queria falar com você, porque eu acho que você me ensina muito sobre isso. E eu adoro quando você fala, eu acho que o Pilates ele tem muito isso, né, do mindfulness, do estar presente, dessa consciência corporal. E aí eu queria que É. você desse até uma dica para as pessoas que estão aqui ouvindo do que é essa respiração e aquilo que você sempre fala de como contrair. E às vezes eu até É, ensino as minhas pacientes, porque eu aprendi com você. que Então, legal. fala disso. Falo, é assim, a gente tem que estar mente e corpo, né? Sempre. Você tem que estar presente no seu momento. Entrou nessa porta. Lembrei quando você chegava atropelada aqui para celular, atrasada, aí eu, Oh, vamos parar. Vamos parar, não, 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 larga esse celular, lembra? 7h30, é comigo, vamos parar, não vai dar certo. Eu quer brigava com quer rever o você. horário? Hum, Vamos rever o horário, isso não vai dar certo, não vai funcionar, eu não vou te entregar o que eu preciso, né? Então é exatamente isso. A pessoa precisa estar aqui, ela está aqui 1 hora. E aí vem o papo da contrologia, é mente e corpo. Então eu preciso estar focada, eu preciso respirar. Respira, inspira, expira. Uma coisa tão sutil que a grande maioria não faz, não faz. Por quê? Onde se perdeu isso, né? Então eu faço aqui, chegou, vamos inspirar. Acha todo, preencha todo o seu pulmão, porque isso acalma, acalma os nervos, acalma o diafragma, tem conexões, nós somos interligados, é muito complexo. Nós somos interligados, aí tem toda a parte ali das vértebras lombares, que tem conexão com o diafragma, que tem nanana com pessoas, aí tem nossas fáscias, que tem os trilhos anatômicos. É como se você acordou amassada, né? Quem nunca, tô amassada, tô apertada. Eu preciso abrir, ganhar espaço dentro do meu corpo, porque a gente faz atividades muito, sempre as mesmas atividades. Quem trabalha sentado, quem trabalha dentistas, enfim, só tô ali. E o resto? Você tem que explorar o corpo em várias direções, né? Eu preciso de espaço, porque senão eu não tenho função. Se eu não tenho função, eu gasto energia. Se eu gasto muita energia, eu vou ter dor. Então, assim, olha quanta coisa. Então, por isso que chegou aqui, se conecte, né? Eu falo muito sobre leva a costela até o seu quadril para Adoro você isso. ter aquela conexão, porque aí você começa a ter intimidade com o seu corpo, porque você mora nele. Se o seu corpo não estiver bem, se você não estiver conectada com ele, onde é a costela? Pera, onde que está meu quadril? Peraí, respirar, respira, enche a torácica, põe a mão na sua costela. Enche, as pessoas respiram curto. Pô. Quando chega aqui, ontem eu tive uma paciente aqui que ela tá passando por uma questão ansiosa, enfim. Ela foi no quiroprata, ela foi fazer ressonância magnética, ela fez um zilhão de coisas. Calma, respira, senta aqui, vamos respirar? Eu só coloquei a mão nela, falei, coloca a sua mão na sua costela, respira. Ela não consegue. A respiração dela é tão curta, a inspiração, não tem espaço. Então, precisamos olhar para isso. E ela foi acalmando, acalmando, acalmando. Tem um floralzinho aqui. Eu falei, vamos pingar um pouquinho, respira. Até lágrimas saem dos olhos, né? Então, assim, eu precisava disso. Porque essa dor toda, essa confusão, é só você parar, deixa o celular ali,
Olhe para você. Então, é além do Pilates. Por isso que eu gosto muito desse individual. Preciso tratar o primeiro, para depois a gente entender essa dor. Calma, não precisa ir fazer exame, vai fazer ressonância magnética. Não precisa, Porque às vezes né? a dor é tanta que você começa a achar que tem muitas. Mas na verdade talvez seja toda essa ansiedade que tá descompensando todo o sistema, Tá né? descompensando tudo, pai. E é só parar, respirar, se olhar, cria intimidade, respira. Só isso. Se tenha essa conexão com o seu corpo, é a contrologia, né? Que é o método Pilates, antigamente se chamava contrologia, né? Que é isso, é mente e corpo, é estar presente e não distraído, que é uma frase de Joseph também, né? Estar Então, presente. é sobre isso. É simples, é sutil, mas eu preciso pegar na mão. Vem cá, vamos lá, eu vou te mostrar o caminho. E as pessoas melhoram tanto que aí pronto. É uma manutenção, é como escovar os dentes. Tem como não escovar o dente? Não dá, né? Não tem como. Nosso corpo também, eu preciso de espaço dentro dele, eu preciso desamassar, preciso crescer, preciso trabalhar outras fibras musculares em várias direções. E é isso Porque que é senão eu muito só legal, trabalho né? ali. Isso é maravilhoso, porque assim, às vezes a gente brinca, né? Que o cara super forte que tá lá na academia e que treina e que vem pegar. Aí ele vai no Pilates, ele sai morrendo. A gente até brinca muito É sobre até isso, né? engraçado. Ele sai morrendo da aula de Pilates, porque é o que você sempre fala, você trabalha músculos profundos. E às vezes Isso. ela passa os exercícios, você tá lá toda torta, tendo que fazer assim. Ela fala, mas Laurinha é assim mesmo? Porque é o desequilíbrio que eu quero. Porque eu quero trabalhar. E outra coisa É, que eu gosto muito que você faz bastante, né, Laurinha? Eu sempre comento também. É o quanto que às vezes eu tenho um equilíbrio muito maior de um lado e do outro é totalmente desequilibrado. Às vezes eu tenho muito sim, mais força de um lado e muito mais força do outro, né? E aí sim. você também fala muito disso. Por isso que é interessante a gente trabalhar o unilateral. Por isso que é. Então, eu acho que esse trabalho individualizado que você tem, com esse olhar integral, com essa, né, esse ser como um ser composto por várias partes e que tem que trabalhar essa mente, que tem que fazer a terapia e eu preciso olhar para esse movimento diferente e ir trabalhando, né? E é isso que vai curar você, né? Então eu acho que É, isso é lindo. E é lindo. eu lembro muito de falar para as pacientes assim, quando eu vejo paciente, que é o meu perfil, né? Tô aqui sentado o dia inteiro. E aí você até brinca comigo, o teu computador tá nessa localização, né, Pã? Então você fica de lado, então tenta ficar de frente pro computador. Eu falo, então, né, Laurinha? E às vezes Não dá. eu falar pra paciente que tem ali uma endometriose, a importância do trabalho de mobilidade de quadril, que eu aprendi Uau. tanto com você, que eu aprendi com as Yes. físios pélvicas, né? O Isso. movimento do. Pega esse umbigo, joga lá pra coluna, ou isso que você fala muito, né? Costela com quadril, essa consciência corporal, né? Até a gente É. brinca muito porque eu faço pilates com meu marido, né? Eu faço junto com o Ike, né? E eu brinco, Ike, ó, eu fico zoando ele, né, da respiração, né? E a Laura, não é essa respiração. É um Pedro, barato. Pedro. Pedro. Pedro, ele, de novo eu tô errado, tá, Pedro, Aí né? quando ela chama a minha atenção, ele fala, Pamela. Chama 10 vezes ele e você uma. Olha lá, Pam. Olha lá, vai, né? É um barato. E você vê que legal, Pam, até isso faz com que a mente já fica mais relaxada, que vocês vêm juntos, que já tem um trabalho legal, né? Então tudo isso faz parte, né? Toda vocês saem, eu preciso evoluir, todos os pacientes que passam por aqui. Então a aula foi tal, nanana. Então até isso faz com que o pessoal estava animado hoje, já sai daqui com outro clima, posso estar com várias questões, mas eu dei um sorriso, mas eu tô bem. E isso já também faz parte do tratamento, né? Então, esse olhar que eu tenho aqui hoje também. Então, eu vou olhando e falar, estão divertindo, tá legal, legal, fizeram um movimento bacana, fluiu, respiraram direitinho, conectaram. Então, isso também é visto, né? Tudo isso é visto, tudo isso faz parte do tratamento, tudo. Maravilhoso, Laurinha. Maravilhoso. Essa consciência corporal e que você traz, assim, eu acho isso muito, muito brilhante. É, E eu queria que você falasse um pouquinho de mobilidade, a importância dessa vamos. mobilidade, assim, porque eu acho que isso me ajudou muito e eu acho que eu vejo muito com a galera da musculação pesada, do ganho de músculo, que às vezes esquece desse trabalho, assim, Uhum, e é, o quanto que isso é importante pra melhora da dor, sim, pra melhora do todo, né, Laurinha? de todo. É.
É a questão essa de musculação. O pessoal, eles têm um movimento curto, pega muito peso, né? Que eu vejo muito na academias, eu pego muito peso, mas eu tenho um movimento tão curtinho, né? Então, quanto mais amplitude eu tiver do movimento, melhor o resultado muscular. Eu preciso pegar toda a cadeia muscular, né? Então, eu preciso de mobilidade. Às vezes, você vê um movimento, eu não consigo descer, não consigo, eu não tenho força, não é a força ali, é a mobilidade. Se eu melhoro a mobilidade do quadril, se eu melhoro a mobilidade de ombro, enfim, eu tenho mais amplitude, eu vou conseguir ter mais amplitude de movimento, ser mais saudável, evitar lesão, né? Então é muito complexo. Primeiro é a mobilidade, aí o alongamento é totalmente diferente, mobilidade de alongamento. Então, e preciso ter esse olhar. Muitos idosos também aqui Isso era precisam uma de coisa. mobilidade. Exato, isso era uma coisa que eu acho que é o grande objetivo, né, Laurinha? A gente tá envelhecendo, né? E a Sim, gente quer envelhecer bem, a gente quer chegar, a gente quer ter longevidade, né? Ter sim, saúde na velhice, né? E aí eu acho que isso é essencial, é o que eu falo para as minhas pacientes, né? No mundo ideal, a gente precisaria fazer musculação, cardio e o exercício da mobilidade, talvez, né, sim, com sim, pilates, e aí cada um encontra aquilo que faz sentido faz pra si, sentido. né? Mas eu acho que esse seria o mundo ideal, né? Você Vai. sabe que o que eu mais ouço aqui, né? Por exemplo, eu rodo muito, né? Eu gosto muito de torcer. O pessoal brinca, tá achando que eu sou um pano de chão? Tô, vamos lá, né? E torce pra cá, e torce pra lá, e desce torcendo, e tudo essa coisa louca. E aí, o que que eu ouço muito? Eu falo muito para os meus pacientes idosos. Como é que você vai se limpar? É uma coisa tão. Nossa, e Né? até, ai, ai, não vamos falar sobre isso. Vamos falar sobre isso. Todo mundo vai passar por isso, né? Então eu preciso, como eu vou me limpar? Eu preciso rodar a coluna para poder fazer a função. É função, né? Eu preciso dar Função. função para você. Mobilidade de coluna, mobilidade de ombro. E eles ficam super felizes. Laura, eu consegui. Eu não fazia isso antes. Eu ia pela frente. Olha só o que me falam. Eu consigo girar o tronco. Então, ou dirigir, eu não consigo mais girar. Então, vamos girar, vamos aprender. É tão fácil, mas eu não faço. Ninguém faz. E vai envelhecendo de que maneira? Precisar de ajuda, precisar do outro, subir escada. Outra coisa é entrar no carro, levantar a perna, flexionar. Não vai, flexores de quadril não tem força, não tem mobilidade, não. Então precisa subir, levantar a perna, né? É um trabalho para todas as idades, veja só, É, né? eu tô pensando aqui em mim, naquele do Barrel que você manda erguer. Eu falo, Laurinha, não dá! Eu, tipo, levanto 1 centímetro. Eu fico, que frustração. Mas, assim, outra coisa que eu queria falar, Laurinha, que eu acho que é bem importante, mas essa frustração que eu trouxe, mas que eu vejo o quanto que eu evoluí, né, com o Uhum. músculo. E, assim, fato, de verdade, eu não conseguia fazer o movimento de empurrar a barra ali. E aí, claro, com tudo de mudança, né? Hoje a gente às vezes faz alguns exercícios de que você fala muito, né? Pô, olha a consciência corporal que você adquiriu, né? E acho que a É, gente vê de fato essa nossa evolução e também não se comparar com o outro, porque ela tá ficando de ponta cabeça e até às vezes eu posto a foto aí todo mundo, nossa, meu Deus, como você conseguiu? Eu falo, e aí eu lembro sempre de você, é muito mais jeito do que na verdade técnica, é. Então, essa consciência corporal, né? exatamente. Você vê que eu preciso estar preparada, né? Não é, olha quantas aulas para chegar lá, né? Então, assim, eu recebo, pai, eu queria ver essa foto aqui, ó, que tá no Pilates, que tá no Instagram, que tá na revista. Mas que isso, gente? Para chegar aí tem um caminho enorme. A gente tem que percorrer muitas aulas ainda, né? E você viu como você faz certinho, uma consciência corporal. Estou bem com o meu corpo, eu estou com a mente tranquila, é estar presente, é a mente que esculpe o corpo. Aí as coisas fluem. É É isso. impressionante. Aí você fala, tá legal, tá pronto para ir. É técnica, é onde eu ponho a força, é o core ativado, né? Se fala assim muito de core. Ah, e o core, vamos fazer abdominal. Não, core é além disso. É glúteo, é toda a cadeia posterior das Quanto costas. de glúteo, né? Nossa, Ou, quanto. exato, a cintura pélvica, a escapular, tá tudo em ordem. É muita coisa. Envolve, é um treino, é uma prática mesmo, é um método inteligentíssimo, né? E preciso estar bem para poder fazer. Não vai a qualquer custo, né? E eu acho que é esse também o diferencial. Eu vejo muita coisa hoje bizarra, que é qualquer custo o movimento, e eu vejo queda, eu vejo pessoas se machucando. O que que é isso? Cadê? O que que é isso, né? Não pode. Eu até brinco assim, não, você não está preparado para fazer isso. Seu corpo não. Esse não vai ser para você.
E porque é tem toda isso, uma né? responsabilidade. E é isso, né? Não adianta eu querer fazer a todo custo e aí, de repente, ter uma lesão, né? De repente eu me. E às vezes a gente até brinca, né? Que às vezes eu falo, eu vou fazer, e aí o Wiki, não, eu vou ficar aqui só, né? Então é isso mesmo, porque cada um conhece o seu É, corpo, cada um cada um conhece os conhece seu seus limites, corpo. ou até às vezes o como está ali no dia, que é o que a gente sempre fala, né? Como é que você tá hoje? Seu corpo tá bem, Exato. né? A gente consegue fazer um movimento, como é que a gente vai evoluir, né? Nesse treino. Eu mesma, pô, eu mesma, eu treino muito aqui, vou para passar esses exercícios para vocês, eu passo primeiro, eu treino, eu vou relembro, tem coisa que eu faz tempo que eu não faço. Quando eu faço, eu falo, opa, hoje não é um bom dia. Para mim, hoje não tá legal, hoje não tô legal, hoje não é um bom dia, não vai dar certo. Eu falo que eu morro de inveja da Laurinha, porque de repente tem ali, ela abaixa, aí ela vai e entra debaixo do negócio. Eu falo, meu Deus, que coluna é essa? Meu Deus, se tem algo que eu invejo de você, Laurinha, é essa sua coluna maravilhosa. Essa coluna é maravilhosa. É, então, e você vê, pô, olha só, são 13 anos, né? Fazendo a mesma coisa aqui. Então, olha só quanto que eu ganhei, É a as minhas constância, vértebras né? estão hidratadas, porque tem um cuidado, né? Então, eu falo, se puder fazer Pilates, faça Pilates. Porque é necessário, é a manutenção do nosso corpo. Precisa fazer, é como escovar os dentes, precisa fazer Pilates. É pro resto da vida. Não tem como não fazer. Eu preciso explorar o corpo de uma forma e o Pilates explora o corpo demais, em todas as direções. Aquele papo de estar falando de unilateral. Eu tenho domínio do meu corpo. Muitas pessoas têm um domínio de corpo que é inconsciente, eu não sei. A pessoa não tem culpa, mas ela tá ali, sempre do lado direito, apoiando toda a carga dela do lado direito estrutural. Aí vem uma emoção. Aí eu começo a sentir dor. Pera, vamos trabalhar um pouco isso? Porque ela tem, é inconsciente, eu tenho um lado de domínio, o trabalho, enfim. Preciso explorar um corpo, senão é aquele papo. Eu gasto muita energia, eu não tenho função, eu gasto muita energia para equilibrar esse corpo e vai ter dor. E aí a dor, você fica caçando essa dor, aí eu vou lá, eu vou fazer ressonância magnética, aí tem lá uma hérnia. Tudo bem ter hérnia, as pessoas têm medo. Calma, eu tenho bico de papagaio, eu tenho osteófitos, meu Deus do céu, eu vou morrer. Não, não vá atrás logo de cara de uma ressonância, calma, né? Não precisa, eu tenho hérnia também e tá tudo bem, ela tá quieta, tá tudo jóia, ela vive aqui numa boa, a coluna não é tão frágil assim, né? Mas esse medo, não, calma, vamos fazer uma mudança de lado? Acho que você está colocando um lado, muita carga do lado direito ou esquerdo, enfim. Vamos fazer umas mudanças? Olha a sobrecarga do corpo, tal, tal, tá pronto, já resolveu, né? E a respiração, e aí vai. É sutil, pá. E Por é isso tão individualizado. exato, e muito aquilo que você fala, né? Às vezes você passa o dia sentado, com o corpo rígido, né? E chegar em casa e aí talvez fazer uma mobilidade ali, você orienta alguns exercícios, né? Eu lembro da Sim. bola, né? Do sentado, É, movimentar, e às vezes, né? Quanta coisa que dá pra gente fazer. Você já me orientou ao longo do seu dia, se der pra você ao longo dos atendimentos, senta, movimenta um pouquinho, né? Então, assim, às vezes a gente, sim. com detalhes, né? A gente consegue, né, ter um grande sucesso O aí, grande né? e outra que a pergunta master, qual que é a melhor postura para eu trabalhar? Então eu posso ficar na postura assim, ó. Qual que é a melhor postura que eu vou ter? A melhor postura é a próxima. Então não existe postura ideal, é a próxima. Então assim, eu estou conversando com você aqui, vou ficar por uns 20 minutos e tal. A próxima, essa aqui, ó, já virei um pouquinho. Essa é a melhor posição para o meu corpo agora. Eu vou ficar mais uns 10 minutos aqui. Agora é a próxima. Essa é a melhor para o meu corpo agora, ou seja, movimento. Preciso de movimento o tempo todo. Você sentada no seu consultório, opa, eu vou levantar um pouquinho, vou ali tomar uma água, vou dar uma Ah, eu não paro, espreguiçadinha, né? uma Nem falando eu já esticada. tô, né? Exato. É movimento. Não, não tem jeito, não dá para fugir dessa palavra, movimento, né? Nosso corpo foi feito para isso. E qual que é a maior, assim, causa de dores no ser humano? Sedentarismo. Não faz nada. Aí chega aqui com dor. Aí o meu corpo tá todo mole, todo solto, não tem estrutura, Não não tem tem músculo, músculo. não tem. Ô Laurinha, até que bom que você falou isso, que era uma coisa que tava aqui pra eu trazer. Eu já vi, principalmente pacientes, eu não falo colegas médicos, mas algumas pacientes que falam, o médico orientou que eu não posso fazer exercício. E eu, Pamela, tá? Eu, como médica e como pessoa, eu não acredito nisso. Eu Uhum. realmente acredito que
o movimento cura, eu acredito que esse é o caminho. E claro, é encontrar dentro do movimento qual é o movimento para você, né? Então, assim, eu não consigo acreditar que orientar uma pessoa a ficar Absurdo. sedentária, sem treino, então assim, que foi a minha época das crises, né? Na minha época de crise, é óbvio que eu não ia pegar o querobel e não conseguia, né? Então, Claro. e até às vezes eu falo isso, né, na academia, que eu vejo às vezes o pessoal me olhando e falando, nossa, como é que ela faz? Então assim, hoje eu faço isso, mas eu já tive a fase de não conseguir fazer Sim, nada, né? Então sim, sim. assim, e aí eu fazia uma caminhada, eu fazia a mobilidade, eu fazia, sei lá, um exercício que dava pra eu fazer, né? Então, Exatamente. eu não É, acredito. é o repouso relativo, e isso sim, relativo, né? Preciso fazer exercício. Como que eu vou melhorar uma estrutura que está fraca ali? Eu brinco com os meus pacientes que é o quê? Os vizinhos. Eu preciso fortalecer os vizinhos. Os vizinhos precisam fortalecer aquele arredor daquela questão, né? Por exemplo, um ombro, uma coluna. Eu não sou um ombro, eu tenho outras partes do corpo, né? Mas aí a pessoa não vem para cá, mas ela faz todas as atividades dela diárias de casa, ela trabalha, ela carrega peso, ela carrega, sei lá, o filho, o neto. Neto, então, é uma questão assim absurda que eu vejo aqui, né? Eu não vou fazer, eu não posso, mas eu posso fazer 700 mil coisas erradas e eu não tenho estrutura, eu não tenho força, eu não tenho mobilidade, eu não tenho força muscular, mas eu faço. Mas aí, para tratar, para a gente fazer deixar um corpo forte, não, não pode. Né? Ou seja, o médico falou que eu não posso agachar. Ah, você não pode agachar. Como que você vai ao banheiro? Em pé? É complicado. Vou entrar no carro como? Como que você vai sentar à mesa para almoçar? Você vai ter que sentar, você vai ter que agachar, você vai ter que usar o glúteo, você vai ter que usar suas pernas. Eu preciso fortalecê-las. Claro, dentro dos limites, do ângulo, por isso que tem que estar com um bom profissional. Que chegou, a gente vai fazer só isso hoje, mas você veio, você movimentou, você fez exercício. Se eu fico sedentária, o que que acontece? Minha mente vai lá para baixo. Aí volta de novo a mente e o corpo. Aí eu começo a ficar depressiva, eu não tenho força, aí a dor vem, aí eu tenho dor, eu tenho tristeza, e aí vai. E aí vai. Então, o exercício físico é para fazer, mesmo com dor. A pessoa liga, ah, não vou hoje, que eu tô com dor. Venha, eu tô, pra que eu tô aqui, criatura? Eu sou A fisioterapeuta. gente vai ajustar o que pra você faz sentido, Exato, né? eu vou ajustar, né? Então, é claro que eu tenho, por isso que eu falo, eu sou físico, eu uso o Pilates, é a minha ferramenta, né? Eu amo esses aparelhos, eu acho incrível, é de uma inteligência, né? Mas eu também tenho faixa, bola, pezinho, tudo que eu posso fazer, minha mão, que eu posso trabalhar, porque eu sou físico. Né? Então, Uhum. venha, venha, vai melhorar, eu tenho certeza disso, porque tem um processo químico também do corpo se eu faço exercício, né? Maravilhoso. Maravilhoso, não tem como, eu não me conformo com pessoas que não façam nada, exercício, não tem como, não dá, É, né? eu também, pra mim E é um você absurdo. ama, eu acho incrível, você faz muita atividade, eu acho isso incrível, você é uma pessoa também que precisa estar ali mostrando para seus pacientes, né? Venha, vamos, vem, é bom, Esse né? é sempre o meu intuito. Eu sempre gosto de postar às vezes acaba não dando tempo, mas o objetivo principal de postar nas redes sociais é possível, né? A gente tem uma vida super corrida, né, Laurinha? A gente tem né, Sim. tem toda uma demanda, tem consultório, tem blá, blá, pô, tá aqui todo dia antes de começar meu dia. Na verdade, começando o meu dia, eu começo cuidando de mim, né? Então eu Exato. acho que essa é algo que assim eu coloquei na minha vida como algo importantíssimo. Não tem como eu cuidar do outro se eu não estiver bem, né? Então, É isso, é sobre isso, Pan. E aí você vai estar bem, você vai estar realizada, feliz, vai ser um exemplo, eu fiz algo vai por mim. olhar para o próximo com muito amor para poder vem por aqui, que esse é o caminho, eu estou bem. A gente errou muito lá atrás, né? Por isso que nós precisamos passar por tudo para. É um exemplo. Eu também passei, você, e aí hoje eu falo, vem cá, é assim que funciona. Vamos aqui. Esse é o nosso diferencial. Vamos aqui. É começar lá de baixo para você falar, "Ai, vem cá, que é assim que tem que fazer, vem, escuta, né? Vem por aqui." Maravilhoso. Muito bom, Laurinha. Laurinha, acho que é isso. Tem alguma coisa do Pilates que você quer trazer? Algo pontual? Algo que. Acho Hum, que a gente conversou bem aí do que são pô, os eu acho que é princípios, isso. né? São os princípios, eu acho que a gente precisa fazer atividade. É claro que eu acho o Pilates fantástico, as pessoas precisam fazer como eu falei.
pelo menos uma vez na semana, é uma manutenção do corpo, são musculaturas profundas, é a base para qualquer atividade que eu vou fazer. É o encontro aqui, é muita coisa que envolve, né? E eu acho sim que as pessoas precisam fazer em qualquer lugar que seja, façam Pilates, né? Procure um profissional adequado, procure um profissional que trabalhe pelo menos só com duas pessoas na sala, senão já vai fugir um pouquinho da metodologia. Eu acho super legal, mas para quem tem problemas clínicos, eu acho que precisa ser uma coisa um pouquinho mais individualizada, né? Maravilhosa. É isso, é isso. Maravilhosa, Laurinha, muito obrigada. Obrigada. Eu sei que você estava com a tua família na tua casa e aí você, né, eu conversei com você, você prontamente, não, pô, vamos lá. E muito obrigada por estar aqui, obrigada por tudo, obrigada pelos ensinamentos e pelas trocas diárias. Então, só tenho a Ah, te pô. agradecer por tudo. Eu que agradeço, você fez esse convite para mim, assim, eu fiquei muito, muito lisonjeada, eu fiquei muito feliz. É um presente para eu estar aqui. Você é incrível, minha médica maravilhosa. Maravilhosa. Eu sou muito grata por nossos caminhos terem se cruzado. Muito obrigada pelo convite e assim, só te agradecer. Ah, E continue na minha vida, por favor. continuaremos uma na vida da outra. Aí, Linda. Obrigada. obrigada a você, Fã.